Texas. Quem nunca ouviu falar desse estado? Existia até desenhos da nossa infância com o nome, sempre mostrando aquele estilo dos cowboys, das pessoas trabalhadoras, da vida no campo e etc, etc. Engraçado é que esse é um dos estados mais ricos dos Estados Unidos, e essa crise que acontece entre o Texas e a própria nação, ou seja, onde o estado Texas, o povo do Texas, não quer mais seguir as ordens do próprio governo federal, não é uma coisa de agora. A mídia nunca vai fazer para você as associações devidas. Mas, por exemplo, se você der uma olhada aqui nessa matéria da própria Rede Podre, feita em 20 de nove de 2014, você vai ver que a situação por lá já está delicada há muito tempo. É uma matéria de 2014 e diz: 1 em cada 4 americanos deseja que seu estado seja independente. Aqui eles colocam como se fosse apenas uma culpa da administração. A vontade da secessão está relacionada com a administração de Obama, que enfrenta baixa popularidade. No caso, Barack Obama, que era o presidente daquela nação na época. Então eles colocaram como se fosse uma coisa somente por culpa da má administração. Não deixa de ter uma certa razão, mas não é só isso. A verdade é que, por exemplo, os texanos, como você pode ver nessa outra matéria do ano passado, deputado propõe lei para tornar o Texas uma nação independente. Então não é de hoje, né, que o Texas tem realmente essa vontade, e outros estados. Esse pensamento tem se fortalecido nos Estados Unidos. Por quê? Porque aqueles que deveriam proteger a nação, principalmente das vontades globais, daquilo que está virando consenso global, que é definido em lugares como o Fórum Econômico Mundial, onde ninguém ali foi eleito para nada, né? Os donos daquele lugar ali não são pessoas públicas, são multibilionários, donos de grandes empresas, que estão criando seus consensos e praticamente forçando essas marionetes a ir aplicando em seus países, em troca de financiamento e etc, etc. Então, como uma população mais informada, que está por dentro dessas coisas, inclusive é no mesmo idioma deles que eles conversam ali, né? Eles têm mais acesso, é mais fácil para eles entender o que está acontecendo do que para nós, que precisamos traduzir, que a nossa mídia fala por alto, né? Dá o resumo do que aconteceu, nunca o que foi dito. Então o brasileiro já está acostumado, né, a não se preocupar com isso. Os americanos não, porque eles têm um acesso mais rápido a essas coisas, e tendo consenso, né, entre eles que as coisas que estão sendo colocadas e sendo implementadas no país deles não está bom, eles preferem então cuidar do seu próprio estado, porque fica mais fácil, obviamente, né? O Texas mesmo, ele é um dos mais ricos estados, um dos que mais apura, acho que se não é o primeiro é o segundo, e eles, americanos, diferente de nós, principalmente os texanos, eles prestam muita atenção no quanto está sendo pago de imposto, ou seja, quanto o estado deles está recolhendo em impostos do trabalho deles, dos lucros deles, e ver quanto está retornando, né, em benefício público. Construção de estradas, hospitais, né, policiamento, essa coisa toda que os estados precisam. Então eles olham quanto a gente pagou de imposto. Aí, vamos colocar, pagamos 10 e recebemos quanto? 7,5. Então eles não estão gostando disso. Eles acham que eles não precisam pagar por outros estados que não querem trabalhar, que não querem produzir. Você vê que o Brasil, né, é justamente o contrário. O povo não faz ideia de quanto paga de imposto e acha ainda por cima que é assim mesmo, que os itens são de luxo, que as coisas estão caras mesmo, e assim vai, né? Até porque eu fico olhando, e isso independente de quem esteja no poder, as narrativas que são criadas em cima são terríveis, meus irmãos. Os caras vê o preço aumentando, né? Agora tá diminuindo a quantidade de produto que vem nas embalagens, e não é uma coisa de agora, né? Tá se intensificando mais agora, mas já vem acontecendo há muitos anos. A gente fez um vídeo aqui sobre a reduflação, mas mesmo assim, né, tem canais aí, principalmente agora de esquerda, criando as narrativas para defender. Não, os preços estão baixos, tá segurando aí, porque tá baixo em relação ao que já aumentou aí, compara com épocas de pandemia, e assim vai, meu irmão. A narrativa tá criada. Agora, sobre essa treta atual que tá todo mundo falando, né, que 25 governadores apoiaram o Texas contra a própria Suprema Corte dos Estados Unidos. Por quê? Porque o Texas não aguenta mais a entrada do pessoal do México por ali. Embora venha muita gente trabalhadora, vem muita coisa errada que entra no país através dessas fronteiras, né? E aí tem como proteger melhor. É a mesma coisa que acontece no Brasil, meus irmãos. Eu já disse para vocês, no dia que o Brasil tivesse um presidente, né, com ideias parecidas, pelo menos, como o Dr. Enéas tinha, no outro dia ele é atacado. Por isso é que ele falava, repito, em ter proteção nuclear, porque ele sabia disso. As nossas fronteiras,
elas são a passagem para esses crimes. Você não vê aqui no Brasil fazendas, né, da ervinha muito louca, você não vê isso aqui, a gente não produz isso. Então entra de outros países vizinhos. Na hora que dissesse, olha, vai acabar isso aqui, você ia descobrir que os caras estão centralizados aqui por ser o maior e não iam permitir isso sem lutar. É o que está acontecendo, por exemplo, no Equador, aquela briga toda que eu já falei para vocês. Porque o cara disse, não, agora eu vou fazer como é para fazer. Então o pau canta. Eles forçam você a negociar com eles. Eles não estão nem aí se vão perder homens nessa treta, estão nem aí, né? E o pior é que não é uma treta frente a frente, né? Os caras atacam quem não merecia. E quem é responsabilizado é quem está no comando. Ou seja, o cara, né, que foi eleito para fazer o certo, ele acaba sendo penalizado por aquilo que está acontecendo para forçar que ele recue, que ele negocie. Porque por debaixo dos panos os caras também representam, né? Gente com o poder da caneta representa também o crime organizado, infelizmente. E antes que eu me esqueça, essa dica veio do nosso irmão Sávio Arthur. Um abraço forte para ele, muito obrigado. A primeira dica do Sávio em 2024 e já chega aí arrasando nas dicas. Muito obrigado, meu irmão. Então aqui na matéria do antagonista a gente tem uma noção boa do que está acontecendo, né? Em uma intensa controvérsia com o governo federal dos Estados Unidos acerca de imigração ilegal, metade dos governadores republicanos de diversos estados norte-americanos tem endossado o estado do Texas. Esta semana, a Suprema Corte decidiu contra o governador do Texas, Greg Abbott, que havia colocado arame farpado ao longo de milhas da fronteira com o México. Ora, mas se é ilegal entrar por ali, né, você precisa estar legalizado para entrar, então é só não entrar, né? Mas aí se cria toda uma treta porque é para continuar entrando ilegalmente. Você pensa, meu irmão, será que teria necessidade mesmo? Vamos parar para pensar um pouquinho. O sistema não faz isso, né? Mas será que teria necessidade mesmo dessa quantidade de deputados que a gente tem, né? Ficar criando lei por 4 anos, para que criar tanta lei? As constituições, meu irmão, tá cada vez aumentando o número de páginas. Os caras não param de fazer isso, são pagos para fazer isso. Agora eu pergunto, será que não era melhor investir tempo no cumprimento das leis que já existem, na manutenção dessas leis, garantir que elas fossem cumpridas mesmo, ao invés de ficar criando mais e mais, criando uma bagunça jurídica que na verdade hoje o juiz é por isso, né, também que a gente vê, a verdade seja dita. É por isso que você vê o martelo do juiz com tanto poder hoje, porque está a interpretação dele, já que tem milhares de leis ali, controvérsias, que fica mesmo a interpretação de cada juiz. Na quinta-feira, dia 25 de janeiro, governadores republicanos divulgaram uma declaração conjunta de solidariedade a Abbott por sua postura em proteger os cidadãos americanos contra níveis históricos de imigrantes ilegais, drogas mortais como fentanil e maldoristas que entram em nosso país. O conflito mais recente se centra em um pequeno trecho do Rio Grande, que se tornou um dos pontos mais movimentados para imigrantes cruzando ilegalmente do México. Como parte de sua operação Lone Star, o governador Abbott tem buscado bloquear ou impedir a entrada em seu estado, inclusive pela instalação de cerca de 48 quilômetros de barreira de arame farpado na cidade de Eagle Pass. Na segunda-feira, a Suprema Corte concedeu uma vitória à administração do presidente Joe Biden, um democrata, em seu conflito com o Texas. O juiz decidindo por 5 votos contra 4 que a Patrulha da Fronteira dos Estados Unidos, uma agência federal, poderia cortar ou eliminar o arame farpado estabelecido pela Guarda Nacional do Texas. O Departamento de Justiça argumentou que o cercamento atrapalha o trabalho dos agentes da Patrulha de Fronteira, pois representa um perigo tanto para os imigrantes como para os policiais. E você vê que é absurdo, né? Será que um policial é um boi, né? É uma vaca, é um animal que vai se jogar em cima dos arames farpados? Lógico que não, né? A questão é que não é para dificultar mesmo a entrada, meu irmão. Os caras sabem que isso acontece, mas querem ficar com aquela treta, né, ideológica, eternamente. Não, mas a gente não tem que proibir a entrada, a gente tem que resolver o problema deles. Mas nós não podemos resolver o problema deles, porque eles também são uma nação, eles têm as suas próprias leis lá, né? Os representantes do crime organizado estão no meio também das canetas poderosas. Então o que é que a gente faz? Continua tolerando a imigração ilegal? Pois é, meus irmãos, você vê, né, que o Bolsonaro também falava muito contra, né, as imigrações ilegais, mas quando entrou ele fez o contrário, ele facilitou, né? Inclusive os chineses podem vir para cá de boa, sem qualquer exigência, né, do país, podem vir de boa. E não só eles também, indianos e etc. Então você vê que os caras na hora de se eleger, de convencer o povo a votar neles, eles fazem o contrário. E, repito, ainda era melhor do que o que está aí, mas longe do seu ideal, né? Eu perco escrito quando eu falo isso, né? As pessoas querem ouvir que, não, mas a salvação era o cara. Quando teve a chance, mudou o próprio discurso. Porque não é questão do cara não conseguir fazer, né? Mas manter-se a mesma posição. Olha, eu sou contra, eu não vou assinar isso,
eu não vou defender isso, vou lutar pelo oposto. Posso até não conseguir o objetivo do oposto, mas vou tentar. É isso que o povo não entende, né? Aí quando a gente critica, Davi, mas não é fácil, o cara não podia fazer as coisas só. Ninguém tá falando de fazer as coisas só, repito. Ele podia até não ter conseguido, né? Mas não poderia mudar a sua postura sobre o assunto, mudar o discurso. Não, olha, eu sou contra e pronto. Não, não, deixa entrar porque eu pensei bem, né? Vai ser bom, vai atrair desenvolvimento. Não vai, né? Não vai, tanto é que a gente vê a situação aí só afundando. Então aqui, meu irmão, você já tá vendo aí, literalmente, né, o caos sendo implementado, porque é um país contra o próprio país. Olha só isso aqui, ó. Na quinta-feira, em uma entrevista à Fox News, a Abbott disse porque a administração de Biden simplesmente renunciou à sua responsabilidade de garantir a fronteira e fazer cumprir-se as leis. O Texas, de maneira muito simples, está garantindo a fronteira. Ele publicou fotos da Guarda Nacional do Texas colocando um novo arame farpado ao longo do rio. Isso não parece violar a ordem da Suprema Corte, que permitia a remoção do arame existente, mas não mencionava a proibição da adição de novas barreiras. Aí é tiração, né, família? Os democratas estão pressionando o presidente a adotar uma postura mais rígida contra o Texas. O governador Greg Abbott está usando a Guarda Nacional do Texas para obstruir e criar caos na fronteira, escreveu o deputado Joaquim Castro, pedindo controle federal sobre os guardas nacionais. Quer dizer, né, os guardas do estado, aí vem o governo federal querer mandar nos guardas que é do estado. É triste, né, família? É o próprio país contra ele mesmo. Abbott enfrenta também desafios legais da Casa Branca de Biden por suas ordens para instalar barreiras flutuantes no Rio Grande e prender milhares de imigrantes por acusações de invasão. Enquanto o governador continua a enviar migrantes para cidades e estados democratas, aumenta a pressão sobre Biden para tomar medidas drásticas para conter o fluxo da chegada de imigrantes. É o seguinte, né, meus irmãos? Se os caras querem, né, os outros estados aprovam a entrada, é só levar para eles. Aí tá, eu concordo, né? Se você tem um estado que não quer esse tipo de política, e lá nos Estados Unidos, diferente do Brasil, né, os estados podem ter sua própria lei. Os caras estão entrando por ali, ele tá fechando a porta, né? Os caras não são tão bonzinhos, então cria outro caminho ali alternativo, né? Ou libera já os aviões direto e deixa eles entrar nos outros estados, né? Agora você querer que aquela pessoa que considera isso ruim, que vai trazer uma taxa maior de criminalidade para o seu país, itens ilegais que vocês sabem bem quais, vai aumentar isso no estado dele, a pessoa não quer e ela é obrigada, por quê? Tá se tornando o Brasil aí. Para finalizar aqui, meus irmãos, a política de imigração é a questão central antes das eleições gerais de novembro de 2024, com os eleitores de Iowa e de New Hampshire conferindo vitórias primárias a Trump, em grande parte graças às suas preocupações com a fronteira. Pois é, se o Trump voltar, meu irmão, aí o bicho vai pegar lá, né? Porque o Trump, ele é como esse governador do Texas, ele não concorda com essa entrada de imigrantes e realmente, meus irmãos, se já está difícil de você cuidar, né? O Estado fala isso o tempo todo. Aqui no Brasil nós estamos passando por isso, né? A Previdência Social, segundo eles, dando prejuízo, então tem que aumentar o tempo aí para você poder se aposentar, tem que diminuir esses valores que você recebe, etc, etc. Então, se é assim, né? Se esse é o consenso, é a desculpa que eles nos dão para nos devolver um pouquinho, né, do que nós mesmos pagamos, porque o governo não dá nada, isso aí nós mesmos pagamos. Então eles dizem que não pode dar o que você pagou, tem que diminuir, por conta que tem muita gente, o povo está vivendo mais, aquela narrativa toda, né? Beleza, você não pode contra-argumentar porque eles são os caras da caneta, né? Você não pode contra-argumentar, você tem que aceitar e ponto final. Se essa é a narrativa, então por que deixa entrar mais e mais pessoas? O Brasil é um desses, meus irmãos. Você tá vendo essa situação aí nos Estados Unidos assim, né? Virando notícia no mundo, porque o povo de lá reage, né? O povo de lá entende o que está acontecendo, repito, eles sabem quanto eles pagam de imposto e sabem quanto está retornando em benefício público. E eles não aceitam isso, eles não ficam de cabeça baixa como aqui, por isso é que eles têm uma qualidade de vida bem melhor, né? Você vê o preço dos veículos, a moeda que eles têm, por conta disso, meu irmão, também. Não dá pra gente negar, né, essa qualidade do povo americano. É um povo que tem sofrido muito com a agenda, né, com essa agenda global, isso é fato. Pessoas que moram lá há anos notam essa diferença e estão chocadas também com a mudança nesses últimos 10, 20 anos. Foi coisa monstruosa, né, gigantesca, mas também, né, não é como o Brasil, onde as pessoas nem sequer sabem o que está acontecendo, né? Então nessa briga aí eu tô a favor do Texas, né, sem dúvida nenhuma, acredito que a maioria de vocês também, mas se você acha que tem que deixar entrar imigrante à vontade mesmo, deixa aí, eu vou ficar até curioso em ver como você defende isso, né? No meu ponto de vista totalmente errado. Mas enfim, meus nobres e queridos irmãos, esse vídeo vai acabando por aqui. Essa treta ainda vai durar muito. Acho muito difícil
que o Texas consiga se separar, não vão deixar, né, um dos estados mais lucrativos, se não o mais, eles não vão deixar ele simplesmente escapar pelas mãos dessa maneira, mas não vão mesmo, pode ter certeza disso.